de Cajá hoje. Pessoal do cafezinho aí, vamos sentando. Professor Artigas, por favor, queira se sentar. Bom, vamos lá, galera. As atividades de hoje tem agora nenhum argentino na mesa. A conferência, falando sério, né? Tentando pelo menos, a conferência da professora Angélica Lovato. Ela é professora do Departamento de Ciências Políticas e Econômicas da Unesp, campus de Marília, faz parte do programa de Ciências Sociais da Faculdade de Filosofia e Ciências da Unesp. Faz o pós-doutorado em Pensamento Político Brasileiro no IESP-UERJ. Ela coordena um grupo de pesquisa Pensamento Político Brasileiro e Latino-Americano e é autora do livro A Utopia Nacionalista de Hélio Jaguaribe nos tempos do ISEB. Hoje também a conferência trata desse importantíssimo autor na trajetória do pensamento político brasileiro, que é Hélio Jaguaribe. Dito isso, passo a palavra aí à nossa conferencista. Por favor, Angélica. Obrigada, Delroy. Boa noite para todas as pessoas presentes. Nunca é demais dizer da satisfação da gente estar aqui na terceira jornada de pensamento político brasileiro. Tem sido uma construção importante. E também nunca é demais agradecer a toda essa organização, vou reiterar aqui o que todos já disseram, né? Um agradecimento a toda essa equipe que está trabalhando. É muito difícil construir um evento onde tudo está dando certo, né? E em especial, claro, o professor Artigas, que está chefiando e coordenando essa equipe, né? E a tudo que a gente pode usufruir aqui, muito bem recebidos na Universidade Federal da Paraíba. Eu estou me sentindo muito à vontade para fazer essa conversa com vocês aqui, depois de todas as mesas que a gente teve na jornada, e no terceiro dia de amanhã, que também promete muita coisa importante. E eu vou falar do legado do pensamento político do Hélio Jaguaribe, um autor menos conhecido do que deveria por toda a tradição do pensamento brasileiro. Esse é um dos focos aqui. Ele é um autor intrigante, né? Ele tem um lugar ocupado na história do pensamento brasileiro muito importante, mas é um autor pouco estudado, né? Eu apresento aqui algumas hipóteses de trabalho sobre isso e na necessidade de resgatá-lo, mas não isoladamente. E com isso apresento já a minha primeira hipótese, que é
Ele é um autor que escreveu por toda a sua vida. Ele nasce em 1923 e morre no ano passado. E durante toda a sua vida ele escreveu em todos os momentos sobre a história brasileira. Então, em primeiro lugar, não daria para ignorar um autor desses por esse simples motivo. Vocês sabem que há autores que escrevem durante um dado período da sua vida, depois não escrevem em outro. Ele escreveu durante todo o tempo. Mas mais do que isso, quando eu digo não pensá-lo isoladamente, eu estou querendo falar do momento em que ele é mais conhecido, que é um momento lá atrás. É o momento que o seu pensamento é mais conhecido, que é o pensamento isebiano, do ISEB, Instituto Superior de Estudos Brasileiros. É um instituto também muito mal estudado na historiografia brasileira e pouco estudado, além de mal estudado. E quando digo aqui mal estudado, também vou lançar aquilo que significou no pós-64, que com o golpe fecha esse instituto, acaba com ele, e é um dos institutos que mais sofre a repressão do golpe, logo no 1º de abril. Um conjunto de autores que também será deixado de lado na historiografia. Há uma disputa política que vai redundar numa disputa historiográfica na qual o ISEB será perdedor. Então, um pouco eu começo por aqui com vocês. Por que a necessidade de resgatar esse instituto? E um dos seus autores mais importantes, na verdade, o idealizador desse instituto. E, afinal, para nós que estamos na universidade, quero chamar a atenção de vocês aqui para uma coisa muito importante. O que é a produção teórica num instituto de pesquisas? Nós vamos nos transportar um pouco sobre o que é a pesquisa fora da universidade. Porque o golpe de 64 trouxe toda a pesquisa possível de ser realizada no país para dentro de uma estrutura universitária, o que elitizou enormemente a pesquisa e deixou de fora, né, outros instrumentos, outros institutos, outras instituições que faziam teoria e aplicavam a teoria. Esse é o segredo do ISEB. Na melhor tradição do que significa uma palavra absolutamente esquecida na atualidade, e daí um dos principais motivos para resgatar Hélio Jaguaribe e os outros autores do ISEB, e no caso do Hélio aqui, falou de toda a sua trajetória, que é a figura do que é um intelectual público. A nossa atual geração não conhece o que é verdadeiramente um intelectual público, que na melhor tradição da história brasileira significa um intelectual que produz teoria dentro ou fora da universidade, normalmente fora da universidade, em partidos políticos, em institutos do tipo do ISEB, em movimentos populares como as ligas camponesas, em sindicatos, portanto operando numa dada vanguarda, que é um outro conceito bastante desvalorizado dos anos 60 para cá. Então, nesse escopo dessa abertura que eu estou fazendo, é importante que nós entendamos que o intelectual público, ele propõe uma teoria, não é só uma interpretação do Brasil, embora uma interpretação também seja importante, e nesta teoria que ele faz sobre o Brasil, ele propõe uma intervenção concreta na realidade. Isso do leque da direita à esquerda, tá claro? E desde já vou deixar claro, a intervenção do Hélio Jaguaribe é uma intervenção que ele assume como classe, ele usa o termo classe, ele admite a luta de classes e ele tem um lado muito determinado dela, que é o lado de uma burguesia nacionalista. Como no Brasil foi muito difícil o surgimento de uma burguesia nacionalista, já adianto também uma segunda hipótese de trabalho, que é a de um pensador, que foi o Hélio Jaguaribe. De um ponto de vista de classe, ele é um pensador burguês, portanto, né, deste ponto de vista, poderíamos classificá-lo dentro do pensamento conservador no Brasil, mas ele é uma espécie de iluminista brasileiro fora de época, ou seja, ele quer uma burguesia revolucionária no Brasil,
mas ele tem uma dificuldade em identificar por que essa burguesia não quer ser revolucionária. Depois ele mata a charada. Ele é um dos caras mais lúcidos dos anos 60, quando assemelha a história brasileira e as dificuldades de uma construção de uma revolução brasileira autônoma no Brasil, à questão da via prussiana, a chamada via prussiana. Eu estou aqui adiantando um conjunto de teses para entrar no centro daqui a pouco. Mas quero já adiantar isso. Ou seja, ele não nos vê como um modelo clássico inglês ou francês, como num dado momento o próprio Partido Comunista Brasileiro viu, né, como uma revolução brasileira de caráter democrático burguês, primeiro apoiando uma burguesia antilatifundiária e anti-imperialista, para, na sequência, na etapa da Revolução Proletária, alcançar posteriormente a transição socialista. No caso do Hélio Jaguaribe, ele nunca quis uma transição socialista, evidentemente, mas ele chegou a propor uma socialização do capitalismo. Daqui a pouco eu volto a isso, porque esse pensamento é muito interessante. A gente não tem nuances muito importantes do pensamento do Zé para a gente entender aqui. E, portanto, quero resgatar isso. A figura do intelectual público, porque, com certeza, no mundo do pós-64, em que toda a produção teórica sobre o Brasil, sobre as possibilidades brasileiras, ela se enfurnou dentro da universidade, acabou por trazer um processo em que o acadêmico, aquele que está dentro da universidade, o acadêmico matou o intelectual, muitas vezes. Não foi uma coincidência sempre, mas é uma coincidência que é maior revelada como um acadêmico que corresponde muito mais às exigências da universidade, de uma banca, de uma tese, de uma arguição, de um ensimesmado processo acadêmico, principalmente nas ciências humanas, e uma separação muito grande do dueto ciência versus ideologia, ao qual eu vou voltar daqui a pouco. Então, dito isso, eu sou uma árdua defensora do intelectual público hoje no Brasil, do resgate do intelectual público. E o meu estudo sobre o Hélio Jaguaribe redundou, num momento além do meu mestrado, nesse livro que o Marcos anunciou aqui, A Utopia Nacionalista, de Hélio Jaguaribe, Os Tempos do ISEB. E, só para localizá-los, né, o Instituto Superior de Estudos Brasileiros, quero localizar um pouco historicamente aqui o Jaguaribe e o ISEB, ele tem praticamente duas fases bem distintas, mas muito relacionadas. Não é que são dois ISEBs estanques com um corte epistemológico no meio, não é isso. Visto sempre numa totalidade, o ISEB de uma primeira fase, que é essa do Hélio Jaguaribe, onde ele é o mentor da criação do ISEB, ele tem um caráter mais nacional desenvolvimentista, que propõe realmente uma burguesia que tome nas suas mãos o nacionalismo e o converta a um desenvolvimento e ultrapasse o latifúndio e instaure a industrialização. Então, que fique claro, Hélio Jaguaribe é um grande defensor de uma burguesia industrial no Brasil. Uma burguesia que se coloque para a industrialização brasileira. Então esse é o seu modelo de revolução brasileira. Mas isso esgrimia com um outro modelo de revolução brasileira, aliás, um termo muito utilizado naquele momento. Eu estudo o tema da Revolução Brasileira há mais ou menos 27 anos. E nesse estudo, que não existia exatamente sobre Hélio Jaguaribe no ISEB, existiam estudos pulverizados, né? Eu vinha fazendo doutorado depois, o estudo da segunda fase do ISEB, que é um ISEB mais nacional reformista, caminha do nacional desenvolvimentismo para o nacional reformismo, e vai ter à frente, ao invés do Hélio Jaguaribe, que vai sair do ISEB em 1959, o ISEB começa em 1955, é encerrado em 1964, só para localizar, que vai ter à frente um filósofo, que é o Álvaro Vieira Pinto, um nome ainda mais desprezado na historiografia brasileira do que o próprio Hélio Jaguaribe.
e que vai conduzir uma coleção extraordinária, que em 2 anos publicou 28 volumes e vendeu mais de 1 milhão de exemplares, que se chamava Cadernos do Povo Brasileiro. Esse sim, propondo uma intervenção explícita de uma teoria da Revolução Brasileira, um programa da Revolução Brasileira e uma intervenção, tal qual era o Jaguaribe, só que com uma outra proposta que não era nacional desenvolvimentista. E entre uma coisa e outra, tem um outro autor importantíssimo para a historiografia brasileira e também muito mal estudado, que é o Guerreiro Ramos, que escreve Mito e Verdade da Revolução Brasileira, um sociólogo ligado ao trabalhismo, ao PTB, e que, dentro de todo esse leque isebiano, né, vai trazer essa ideia também de uma Revolução Brasileira. Então, eu diria a vocês que, para entrarmos no âmago do que é a trajetória do Hélio Jaguaribe, eu queria colocar esse problema historiográfico, vocês vão entender aqui num dado momento da nossa reflexão, por que o ISEB perdeu a historiografia, a disputa, né, foi tudo a ver com o golpe de 64, mas uma coisa ainda mais difícil de ser compreendida, que foi uma oposição, né, entre aquilo que poderia ser uma intervenção prática na realidade a partir de uma teoria do Brasil, que é o ISEB, versus uma visão mais academicista, que aí sim foi de vez para dentro dos muros da universidade, no caso, na Universidade de São Paulo, que fazia um diálogo surdo com o ISEB. Ao não falar do ISEB, estava a combater o ISEB com uma eficácia que foi incrível e que eu vou localizar daqui a pouco. Não é uma disputa Rio-São Paulo, é uma disputa de concepções teóricas sobre os rumos do desenvolvimento brasileiro, que se deu, né, territorialmente no Rio com o ISEB, no Rio de Janeiro, e em São Paulo, com a Universidade de São Paulo. Então, veja, eu acabei coordenando esse grupo, né, na Unesp, de Pensamento Político Brasileiro e Latino-Americano, muito no sentido de resgatar toda uma questão latino-americana e brasileira, justamente para que a gente pudesse estudar os intelectuais públicos para além só dos intelectuais da universidade, que a universidade produziu. Como vocês sabem, toda a América Latina teve processos ditatoriais muito fortes naquele momento. E não há nenhum estudo no Brasil sobre a obra integral do Hélio Jaguaribe. E como eu disse, uma pessoa que escreveu a vida inteira sobre todos os fatos brasileiros não pode ser ignorada. Então eu fui ao IESP, da UERJ, fazer o pós-doutorado e finalizei agora uma pesquisa de toda a obra de Jaguaribe. Eu tinha até deixado o recorte de Brasil apenas, que já era muita coisa, mas ao final inseri o de América Latina também. E só deixei de fora uma parte da obra dele, que ele fez na Unesco, já mais velho, chamado Um Estudo Crítico da História, que aí é mais ou menos assim uma história de Deus e sua época, né, feita por não há análise, né, há muito mais uma compilação importantíssima, uma obra importantíssima em 2 volumes, mas na pesquisa eu explico bastante. E a ideia da gente é publicar um livro do Jaguaribe, esse que eu acabei de fazer, na pesquisa, e quem sabe dar tempo de lançarmos quando fizer um ano de sua morte, em setembro, outubro desse ano, ok? Então, claro, aqui também é uma homenagem a ele nesse sentido. Bom, dito isso, né, e entendendo aquilo que significa o ISEB, nós poderíamos localizar pelo menos 2 tipos de nacionalismo muito importantes numa discussão que hoje, em que parece que o nacionalismo está só ligado a uma discussão ultraliberal, com essa nossa contemporaneidade com o governo Bolsonaro, né? Em que o nacionalismo, quando identificado ao fascismo, aparece como uma articulação da direita, apenas e tão somente. Eu quero aqui resgatar uma coisa muito importante. E que o ISEB também foi pioneiro nisso e tinha um abandono específico dessas teses no pós-64.
que é uma coisa que eu venho trabalhando muito nos meus estudos de quase 30 anos, que é o debate marxismo e nacionalismo, que é um debate que o Álvaro Vieira Pinto traz, que é muito importante, e que, de acordo com o debate que a gente teve hoje aqui na mesa, na primeira mesa especialmente, né, mostrando muito qual é essa ligação do nacionalismo com o marxismo, o que significa, dentro da recepção do marxismo no Brasil, a questão nacional ter sido escanteada e muitas vezes estratégias e táticas muito equivocadas dos partidos comunistas, que não viam então uma identidade muito própria do seu próprio país, se divorciavam disso e acabava sendo uma transplantação mecânica, enfim, de outros países, né? Notadamente do que foi a Revolução Russa. Só que a Revolução Russa fez esse movimento do nacionalismo, né, revolucionário. Então, eu quero aqui, com essa pequena abertura, né, dizer a vocês: Hélio Jaguaribe jamais produziu qualquer estudo que não tivesse uma vinculação direta com uma proposta de intervenção prática na sociedade brasileira. E veja que o arco dele é conservador. Tá? Então, eu quero só aqui que a gente tenha clareza que muitas vezes, no arco mais conservador, de centro ou centro-direita, não há essa discussão que às vezes na esquerda a gente se mata de fazer, de que teoria e prática caminham juntos, como é que vai ser a praxis, e como é que a gente faz daqui, como é que a gente faz dali, porque o momento mais importante dessa ligação do intelectual público vinha de uma tradição importante da sociologia, que é o Mannheim. O Mannheim propunha um movimento de ideias, uma política ideológica. E naquele momento do existencialismo também muito forte, dos anos 50 e 60, Ortega y Gasset, que são dois autores que o Jaguaribe refere muito, Mannheim e Ortega y Gasset. Ortega y Gasset é uma coisa importantíssima, que é uma ideia importante para o nacionalismo, embora com todos os vícios do existencialismo e do irracionalismo. Diz lá Ortega y Gasset: eu sou eu e minha circunstância. Então o Jaguaribe, o Izeb, né, e toda essa discussão que vai ser feita naquele momento no Brasil, estão propondo o Brasil se pensar daquela maneira, sendo ele e sua circunstância. E sua circunstância era em meio, vamos lembrar, a uma Guerra Fria, a chamada Guerra Fria, que de fria não tinha nada. Nós estávamos, e acho que é importante não sermos presentistas, né, aqui no auditório, nós não estamos mais num mundo dividido por dois blocos. E isso dá uma diferença estratosférica na nossa posição como intelectuais públicos. É quase sermos considerados dinossauros ainda a falar em revolução, ainda a falar do próprio marxismo, né? Evidentemente que, se o marxismo perdeu prestígio num dado momento de 68 para cá, isto não significa que perdeu validade. Nós não podemos ser presentistas. O que perde prestígio não necessariamente perde validade. Justamente quando entramos em alguns modismos é que a gente tem que rever aquilo que ficou para trás para ver se a gente não entrou numa onda que não era a nossa. E é nesse sentido que, inclusive, quando se faz uma discussão sobre intelectual público comprometido, normalmente se coloca uma discussão sobre a neutralidade, né? E essa discussão sobre a neutralidade é uma questão onde eu queria agora discutir com vocês, porque disso dependeria a nossa construção de uma teoria social, seja ela no campo da política, seja ela no campo da sociologia, seja ela no campo da antropologia, no campo histórico, enfim, nas ciências humanas, que é mais ou menos o seguinte. Existe um trabalho sobre o Izeb, de um autor chamado Caio Navarro de Toledo. Durante muitos anos, nós tínhamos apenas esse trabalho estudando o Izeb, é um trabalho dos anos 1977, nem todos os arquivos do Izeb ainda estavam abertos, e ele faz uma análise que hoje o próprio autor não reconhece mais,
de que o ISEB teria sido uma fábrica de ideologias. Uma linha de um marxismo autosseriano que propõe um corte epistemológico e que separa ciência de ideologia. E nesse sentido, a minha crítica ao livro do Caio Navarro de Toledo, que é um grande colega de trabalho, e que ele depois, ao mesmo tempo que revê seus estudos sobre o ISEB, também não reconhece mais o ISEB como fábrica de ideologias, a crítica que eu fiz desde meu mestrado no diálogo com ele é o de que, no marxismo, nem sempre é uma visão historiograficamente vencedora, mas eu aqui defendo que no Marx não existe a ideia de que ideologia é sempre necessariamente falsa consciência.